Ultimamente tem chovido muito em várias regiões aqui do Brasil, e com isso, o consequente alagamento em várias áreas que nós podemos observar por aí. E nós sabemos que uma das principais causas de alagamento é o crescimento urbano desordenado, ou seja, nós aumentamos a área impermeável e reduzimos a área permeável. Com isso, a água ela demora mais para infiltrar e assim fazer a total drenagem das águas da chuva, né, as águas pluviais. Mas será que existe uma forma de a gente tentar controlar isso? De a gente meio que segurar essa água um pouquinho e depois soltá-la no solo para que reduza o acúmulo de água nas ruas e tentar reduzir um pouco esses alagamentos? Existe uma forma que é os famosos tanques de retardo. Em alguns locais chamam-se tanque de retardo, outros locais podem chamar reservatório de retenção, e alguns outros locais podem chamar de poços de infiltração. Enfim, se trata do mesmo sistema, da mesma estrutura, e nós vamos falar sobre tanques de retardo neste vídeo aqui do canal da RV Construções e Perícias. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da empresa. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa o like aqui no vídeo se esse conteúdo te ajuda de alguma forma e faz sentido para você. E vamos lá falar tudo sobre tanque de retardo. Primeiramente eu venho citar uma curiosidade aqui para você. Você sabe a diferença entre enchente, inundação e alagamento? A enchente é um fenômeno natural que ocorre quando o nível de um corpo hídrico se eleva, por exemplo, de um rio. Então, quando o nível de um rio se eleva pelo fenômeno natural, nós temos a chamada enchente. Já a inundação ocorre quando um canal ele transborda para a área marginal, e aí nós temos uma inundação. Já, por fim, o alagamento ele ocorre aí pelo acúmulo de água nas ruas devido a falhas no sistema de drenagem. Portanto, o que nós vamos tratar no vídeo de hoje é sobre alagamento. Como eu falei no início do vídeo, hoje, com o crescimento urbano desordenado, crescem muitas casas sem um planejamento ambiental, sem um planejamento urbano, nós temos um acréscimo de uma área impermeável. Nós temos muito concreto, as telhas que cobrem as casas, então aquela área que era permeável, que permitia a passagem da água para o solo, agora está impermeável, a água não passa mais. E o consequente aumento dessas áreas impermeáveis automaticamente reduz as áreas permeáveis, ou seja, a água, toda aquela água que continha, que iria infiltrar no solo daquela região, agora já não tem mais para onde infiltrar. Agora ela vai procurar outros locais para infiltrar. É onde ela não encontra local suficiente e começa a alagar as ruas por falhas no sistema de drenagem, que eu não digo às vezes nem falhas, porque nós temos um projeto de drenagem que ele tende a suportar determinada vazão de água. Só que aí com o acréscimo, esse crescimento urbano, essa água que era para estar infiltrando em outro lugar vem para essa região. E aí o sistema de drenagem não dá conta, porque o projeto de drenagem não previu tudo isso, e aí a gente tem sistemas de drenagens falhos que não dão conta de escoar a água da chuva para os devidos locais, né, de escoamento da água da chuva. Por isso, a legislação, principalmente aqui no estado de São Paulo, determina que alguns municípios construam reservatórios de retenção, também chamado de poço de infiltração em alguns outros locais, tanques de retardo em alguns outros locais, mas se trata do mesmo sistema. Esse reservatório de retenção consiste em captar essa água advinda dessas áreas impermeáveis. Isso é muito comum, por exemplo, em conjuntos habitacionais, onde a gente tem uma grande área ali impermeável, que antigamente era permeável, era o solo, agora a gente tem uma área impermeável. Então, esse reservatório de contenção, de retenção, ele tende a captar todas essas águas dessas áreas impermeáveis e deixar ali nesse reservatório por um tempo,
antes que jogue no sistema de drenagem das ruas. Mas de preferência, inclusive a Lei 12.526 de 2007, fala que preferencialmente esses reservatórios de retenção lance essas águas que estavam contidas ali, guardadas por um determinado tempo, lance diretamente no solo. Mas quando não é possível, ela não obriga necessariamente a ser no solo, mas preferencialmente que lance diretamente no solo. Mas depois, se não for possível, pode sim lançar depois de um determinado tempo exposto na lei para a via pública, no sistema de drenagem convencional da via pública. Então vamos supor que esse poço de infiltração reteu água ali por um determinado tempo, vamos supor 1 hora, e depois de 1 hora de cessada a chuva, esse tanque de retardo, poço de infiltração, vai lançar a água no solo. Ou se não der, lança diretamente no sistema de drenagem urbana. Essa água ainda pode ser reutilizada para finalidades não potáveis, como por exemplo, lavagem de calçadas, lavagem de jardins, entre outras atividades. Esse poço de infiltração, ele consiste basicamente de modo similar a uma cisterna, com parede de tubo de concreto, por exemplo, concreto perfurado, ou então de alvenaria de tijolo maciço, revestida externamente com manta geotêxtil e preenchida com brita 1 nas laterais, fazendo ali a interface manta-solo. No fundo desse poço de infiltração apresenta uma camada de brita número 0, com espessura aproximadamente de 30 centímetros, no mínimo 30 centímetros, também revestida por manta geotêxtil, que serve como filtro para a água que vai ser infiltrada no solo. Então ela retém ali os objetos um pouco mais densos. Para maior eficiência dos poços de infiltração localizados abaixo do nível da rua, recomenda-se a instalação de um conjunto de motor-bomba com o objetivo de recalcar a água pluvial após atingir o nível máximo, indicado por uma boia de nível dentro do próprio poço. E isso possibilita o esvaziamento do poço abaixo desse nível apenas pela sua própria capacidade de infiltração. Os conceitos de dimensionamento de poços de infiltração consistem basicamente aos mesmos princípios do dimensionamento de calhas, pois nós devemos saber tempo de retorno, intensidade pluviométrica, área de contribuição de vazão, coeficiente de runoff, dentre outros fatores. Para simplificar o dimensionamento, de modo geral, nós calculamos a vazão de projeto primeiramente, em litros por minuto. Essa vazão de projeto consiste em a gente pegar um coeficiente de escoamento superficial, que normalmente é 1 para áreas impermeáveis, então a gente pega esse coeficiente de escoamento superficial, multiplica pela intensidade pluviométrica, que aí vai depender de região para região, tem uma tabela com a intensidade pluviométrica em milímetros por hora. Depois nós multiplicamos esse valor pela área de contribuição de vazão em metros quadrados e tudo isso a gente divide por 60 para nós obtermos a vazão em litros por minuto. Depois nós calculamos com essa vazão de projeto o volume total para uma chuva nessa intensidade pluviométrica de 5 minutos. E aí com isso a gente tem o volume total. E aí se quiser considerar o coeficiente de permeabilidade do solo, das britas que estão no fundo, para diminuir o volume do poço de infiltração, também é possível, mas para critérios de segurança considera-se como esse tanque totalmente impermeável. Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e entendido um pouco mais sobre reservatório de retenção, ou poços de infiltração ou tanque de retardo. Aliás, escreva aqui pra gente nos comentários se você já conhecia esse sistema e se sim, como é que vocês chamam aí na região de vocês, se é reservatório de retenção, se é poço de infiltração ou tanque de retardo. Convido você a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @rvconstruções e perícias, para acompanhar um pouco mais de perto os nossos trabalhos diários, acompanhar-nos também na RVCast, é o podcast próprio aqui da empresa, disponível lá no Spotify e também aqui no YouTube.
E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, isso é muito importante pra gente, ajuda demais a gente a prosseguir com os nossos conteúdos. Dá o like aqui no vídeo também, se esse conteúdo faz sentido para você. Tudo isso é muito importante para a gente e nos ajuda bastante. Então, muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos no próximo vídeo.